Olá, meu querido, que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer a luz dele sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Eu tenho mais uma palavra para compartilhar com você, uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração nesses últimos tempos, nesses últimos anos, nessa geração que nós estamos vivendo. Algo importante para dizer para você é que a palavra de Deus ela é mais atual do que você imagina, do que você pensa. E Deus é tão poderoso, que ele já mostrou tudo o que haveria de acontecer antes do fim. Tá? Eu sei que existem várias vertentes. Eu pentei esse cabelo aqui. Várias vertentes do que significa o fim. Tem pessoas que acreditam que o fim é em um lugar, o fim é de uma outra forma. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu só quero falar para você que o contexto de que o mundo, no qual o mundo está no momento, é um contexto de que ele está convergindo para um lugar, para um desfecho final. É isso que eu quero que você entenda, tá? Eu quero compartilhar com você o que está escrito na palavra de Deus, lá no livro das Revelações, no livro de Apocalipse, tá bom? Diz o seguinte, Apocalipse capítulo 22, versículo 11, tá? Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Versículo 12. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia, glória a Deus. Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. Queridos, esse versículo 11, ele fala algo muito interessante. Ele está, ele está fazendo uma relação de, de um caminho, de práticas, de escolhas que um grupo de pessoas faz e práticas e um caminho, escolhas que um outro grupo de pessoas está fazendo. Ele começa dizendo, olha, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça, né? Ainda. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Queridos, aqui a gente consegue ver uma separação clara que a Bíblia mostra que existe aquele que é justo, aquele que pratica a justiça, e existe aquele que é injusto, que pratica a injustiça. Existe aquele que está sujo, que é imundo, que pratica sujidades, coisas sujas, de acordo com a palavra de Deus. Existem aqueles que praticam coisas santas, que estão relacionadas na palavra de Deus. A Bíblia ela faz uma separação clara, o que é justo do que é injusto, do que é limpo e do que é sujo. Não sou eu que estou falando. Isso aqui está registrado em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Logo o último livro da Bíblia para que a gente possa se lembrar. E queridos, essa relação ela é muito interessante porque esse contexto é um contexto que nós conseguimos ver hoje. Antes do fim, as pessoas elas vão convergir para o seu posicionamento, para as suas escolhas finais. Aquelas pessoas, se você observar hoje, você está vendo que há um aumento de maldade, há uma proliferação de iniquidade. Não é somente porque há uma divulgação maior pelas coisas da internet. Porque eu sei que talvez você possa dizer, não, essas coisas já existiam há muito tempo, só que hoje nós temos acesso à informação. Concordo contigo. Mas eu te falo que mesmo na época que essas coisas existiam, elas não existiam com a mesma intensidade que existe hoje. Há uma atmosfera densa no ar de maldade. É palpável o medo, a ansiedade. As pessoas elas estão tendo mais crises. Claro que isso
Existem várias condicionantes para que isso aconteça. Mas o que importa é que, independente do que está causando essas coisas, o mundo está assim hoje. Existe um caminho e que uma parte das pessoas elas estão se posicionando em continuar praticando a injustiça, em continuar andando na sujeira dessa vida, desse mundo, das coisas que esse mundo tem. Há um posicionamento claro de algumas pessoas por essa escolha. Por não viver a vida que Deus quer que ela viva, mas por fazer as coisas de acordo com as suas próprias escolhas, as suas próprias decisões. Não, elas não querem saber do que Deus tem na mente dele. Elas querem saber do que tem na mente delas. E a partir disso, elas tomam suas decisões. Há uma maldade, queridos, hoje clara, constituída, há uma atmosfera densa em relação a isso. Ora, nós não podemos esquecer do que está escrito lá em Efésios capítulo 6, sobre a batalha, um contexto de batalha espiritual, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades do presente século, nas regiões celestiais. Eu não estou apontando aqui que os homens, os seres humanos, são os principais causadores. Existe um contexto de influência espiritual maligna para o que estamos vivendo hoje no mundo, para o que está acontecendo hoje no planeta Terra. Mas claro que há um contexto também e que envolve a escolha das pessoas, de cada um. Ora, o primeiro lugar que foi provado não foi a terra, nesse contexto de maldade, ou de bondade, ou de escolha. Mas o primeiro lugar que foi provado foi o céu. Mateus, cuidado com o que você está falando. Você é um herege. Queridos, nós sabemos que no céu houve um contexto de uma guerra, de uma batalha que aconteceu no céu. Porque um ser criado por Deus, ele se achou tão bom, tão perfeito, tão legal, que ele se achou no direito de se assentar no trono de Deus e de ser como Deus. Não era... Ele conhecia tanto a Deus que ele sabia que não tinha como ser maior do que Deus. Ele falou, eu serei como o Altíssimo. E nesse contexto, esse ser, que era belíssimo, lindíssimo, dotado de habilidades e dons, ele conseguiu convencer 1/3 das criaturas do céu, dos anjos, para vir com ele. Com certeza, ele não falou coisas feias. Com certeza, ele não falou coisas ruins. Ele fez questionamentos, ele começou a colocar algumas situações dentro da mente daqueles seres. E para que nós possamos ter a ideia, você acha que Deus poderia logo jogar um raio, acabar com tudo, né? Como a maioria de nós pensa? Por que Deus logo não jogou um raio? Porque Deus não pensa como a gente. Deus, ele não quer robôs. Deus, ele quer corações voluntários para estar junto com ele. E se eu ou você decidirmos não andarmos conforme as suas diretrizes, conforme aquilo que ele quer para nós, que ele entende, ele escreveu, que é o melhor para nós, vai ser uma escolha nossa. Ele não vai interferir isso, ele não vai me obrigar e não vai obrigar você. Mas nós vamos arcar com as consequências. Mas Deus, ele deixou que aqueles seres decidissem quem eles queriam servir. E 1/3 decidiu que queria ir com aquele ser que a gente sabe muito bem que nós estamos falando aqui de Lúcifer, que hoje é o diabo, Satanás, o adversário, o acusador dos santos de Deus. Ele arrastou 1/3 com a sua palavra, com a sua eloquência,
com as suas metodologias, os seus conceitos, as suas ideias, a sua própria sabedoria. Então não é algo pequeno, queridos. Não é algo para que a gente possa desprezar. É algo para que nós possamos nos preparar. Tomar o devido cuidado. Porque o nível de engano hoje está muito mais alto do que você imagina. Enquanto você acha que está tudo sob controle, que você está tudo bem com você, Satanás, ele está ali fazendo um caminho por trás para te puxar a perna, para te derrubar, para tirar você do foco e do caminho. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Ora, hoje está difícil, às vezes, discernir quem é um cristão e quem não é cristão. Não somente pela aparência ou pelas vestes. No momento, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando das escolhas que as pessoas estão fazendo. Dos caminhos que elas estão seguindo. Queridos, quando Jesus foi preso, Jesus ele estava ali pronto para ser crucificado. Os discípulos, de tanto andar com Jesus, eles mudaram a sua forma de falar. Eles não falavam como as pessoas do mundo. Eles tinham uma fala diferente. E isso foi tão notório que Pedro estava numa situação e Pedro ali falando e as pessoas falaram: ei, esse daí estava junto com aquele lá. Porque as suas palavras são muito parecidas com a dele. A forma de falar. E Pedro deve ter falado: não, está repreendido. Não, eu não sou não. Claro que é uma brincadeira. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que hoje há um contexto espiritual de uma definição de quem é quem. E é necessário que nós possamos nos definir onde nós estamos. Não tem em cima do muro. Ou nós estamos com Cristo, ou nós não estamos com Cristo. Na verdade, até, vamos dizer assim, na verdade, no contexto bíblico não existe nem muro, existe um abismo. E o abismo a gente sabe de onde que faz parte. Então nós precisamos nos definir nesse contexto espiritual. A Bíblia fala o seguinte: olha, esse contexto de hoje, aquele que está sujo, ele está se sujando mais ainda. Você vê, às vezes, um homem, uma pessoa que teve uma experiência com Deus, que se converteu verdadeiramente, genuinamente, e aquela pessoa ela foi sendo transviada de valores bíblicos para começar até mesmo a pregar heresias. Coisas que estão totalmente fora da palavra de Deus. De outra forma, pessoas às vezes que nunca entraram numa igreja, pessoas que às vezes nunca tiveram uma oportunidade de conhecer a Jesus, Satanás ele está fazendo com que essa pessoa seja enganada. Ela seja empurrada para fora do arraial de Deus. Queridos, nós temos que vigiar. Porque aquilo que a gente considera, o nosso parâmetro, a nossa régua de medir é diferente da régua de Deus. Talvez você possa pensar assim: não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não preciso estar conectado a uma igreja. Não preciso ler a Bíblia. E está tudo bem, eu sou uma pessoa honesta. Eu pago os meus impostos. Eu sou uma pessoa trabalhadora. Eu tenho filhos. Eu sustento a minha casa. Né? Sou uma pessoa que ajuda os meus parentes, ajuda os meus pares. Sou uma pessoa honesta. Sou probo, convivo bem em sociedade, não faço uso de drogas, de entorpecentes. Enfim, procuro viver bem, tranquilo. Tenho meus lazeres, como toda pessoa, e tudo bem. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas os seus finais são caminhos de morte. E aquele
E o próprio Senhor diz, através da sua palavra, que não há um que seja bom na terra. Por si mesmo não há. Eu não posso bater no meu peito e dizer assim, eu sou bom. Eu sou um cara bom, cara. Bom só há um que é Deus. Isso está registrado na palavra de Deus quando Jesus ele foi interpelado por um jovem que seguia os mandamentos, era um jovem rico. E antes desse jovem rico fazer perguntas para Jesus, porque ele estava sendo sincero, ele falou, bom mestre. Jesus já cortou ele ali na hora e falou assim, bom, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Como que Jesus, o próprio Jesus falou, por que você está me chamando de bom? Queridos, Jesus ele fez essa pausa e essa demonstração, porque ali ele estava se colocando como um ser humano. E ele estava mostrando para aquele jovem, não há um ser humano que seja bom, mas bom só há um, que é Deus, que é o Pai. Então, queridos, eu digo para vocês, não há um homem que seja bom por si mesmo. Não há uma pessoa que seja bom por si mesmo, mas bom só é Deus. E toda boa dádiva procede do alto, descendo do Pai das luzes. Então não bata no seu peito e não se glorie por ser um bom chefe de família, por ser um bom trabalhador, por ser uma pessoa honesta que paga os impostos, que faz um bom trabalho, etc. Doa cesta básica, faz caridade. Isso não é suficiente para eu e você adentrarmos ao céu. Não é suficiente, nunca será. Porque se fosse suficiente, não precisaria Jesus ter descido o Filho de Deus e ter morrido na cruz do Calvário. Não precisaria. Para que Jesus teria morrido então? Para que Jesus morreu, querido? Por que você acha que Jesus morreu? Jesus morreu porque eu e você temos pecado. Todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. É isso que está escrito na palavra de Deus. Então não fie a sua confiança nas suas riquezas. Não fie a sua confiança nas suas boas obras. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, a vossa justiça, aquilo que nós consideramos como justo, aquilo que nós consideramos como bom, Jesus ele fala o seguinte, a vossa justiça é como trapos de imundícia. Você sabe o que significa trapos de imundícia? Você já ouviu falar de sempre livre? Always. Trapos de imundícia eram os panos e que as mulheres naquela época colocavam para tampar o fluxo da menstruação. É isso mesmo. A nossa justiça para Deus é como se fosse trapo de justiça. Trapos de imundícia, desculpa. Então, queridos, vamos olhar para o lugar certo. Vamos olhar com a ótica de Deus. E a ótica de Deus é pela palavra do Senhor. Por que eu estou falando assim? Talvez você possa pensar, você está com raiva de mim? Não estou com raiva de você. Eu estou anunciando para você a verdade. Para que você se posicione corretamente. Porque nesses últimos tempos, as mensagens, a maioria das mensagens que estão sendo lançadas para mim e para você são mensagens que afagam a nossa alma em um caminho largo e batendo nas nossas costas e dizendo o seguinte, pode continuar nesse caminho, Jesus te ama e quando chegar lá você vai voar. Não, querido, o caminho largo é um caminho espaçoso. E a própria palavra de Deus diz que há essa diferença. Há um caminho largo, há um caminho estreito. Eu já falei rapidamente em um vídeo posterior sobre isso. Mas o que eu estou falando para você é que nesse contexto dessa palavra de Apocalipse 22, versículo 11, o Senhor está falando aqui que existem dois grupos de pessoas, aqueles que estão se sujando ainda mais, aqueles que estão praticando ainda mais obras reprovadas pela palavra. Mas existe um outro grupo que Deus, ele está falando, olha, mas aquele que é justo se justifique ainda mais em mim, porque é Jesus que nos justifica. E aquele que é santo, santifique-se mais ainda. O que ele está falando? Olha, busque a santificação. O que é a santificação? Você se separar para Deus. Ser santificado pelo lavar da palavra de Deus na sua vida. Então, queridos, esse é o posicionamento desses últimos dias. Se você reparar, o que vai fazer a diferença no final é onde eu e você vamos estar. Se vamos estar nesse grupo daqueles que estão praticando a injustiça, se sujando ainda mais, se afastando. Ou daqueles que estão buscando a santificação. E eu vou encerrar esse vídeo dizendo o seguinte, há uma parábola das 10 virgens.
que num contexto aí da igreja, as 10 eram virgens, tá? Mas o que fazia diferença de dois grupos, dentro desse grupo tinha dois grupos, um grupo de 5 que não tinham óleo, e o outro grupo que tinha óleo. E de repente, perto da meia-noite, bateu-se ali a porta e ouviu-se um grito: eis aí o noivo! Eis aí o noivo! As 10 se levantaram rapidamente, e as 5 que tinham óleo estavam se iluminando o rosto. Era possível que o noivo as identificasse no meio das trevas. Mas tinha 5 que não tinham óleo. E essas 5 que não tinham óleo viraram para as que tinham óleo e disseram o seguinte: dai-me do teu óleo. E disseram para essas outras, falaram o seguinte: vai e compra. Só que não dá tempo, querido. Não dá tempo, não vai dar tempo, quando o nosso Senhor voltar, de ir, de comprar esse óleo. O tempo de pagar o preço é agora. Right now. Nesse momento. Nesse instante. O tempo de pagar o preço por esse óleo é agora. Então, como é que você vai vender no último dia as suas horas de oração? Como que você vai vender no último dia os seus tempos que você subiu ao monte? Como que você vai vender no último dia as suas madrugadas de joelho? O seu tempo que você estava se dedicando a ler a palavra? O seu tempo de relacionamento com Deus, que você estava buscando a presença do Senhor? Você não tem como vender isso naquele dia. Porque o tempo de comprar é agora. É enquanto ainda há tempo. E talvez você possa estar falando: não preciso pagar preço. O preço já foi pago na cruz do Calvário. De fato, o preço pela minha e a sua salvação não tem como. Já foi pago na cruz do Calvário de Cristo. Mas Jesus, ele deixou claro que o reino de Deus, ele é conquistado por esforço, por meio de força, de violência. Então, cuidado. Cuidado com o evangelho água com açúcar que estão vendendo para vocês. Vendendo por aí. O evangelho verdadeiro é aquele que a palavra de Deus ela é pregada e anunciada. Faça prova do que eu estou falando para você. Não estou com raiva de você. Estou colocando uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para te transmitir. E é importante que você esteja atento àquilo que o Espírito Santo está falando. Porque hoje, antes de Jesus vir buscar a sua igreja automaticamente ela já está passando por um processo de separação. E como eu falei em vídeos anteriores, a igreja de Cristo não é uma placa A, não é uma placa B. São pessoas. Pessoas que estão espalhadas pela face da terra. Pessoas que estão participando de outras comunidades. Então, queridos, quando Jesus vier, ele vai ver. A diferença vai ser quem é que está com o meu Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Você sabe o que é o penhor? O penhor é uma garantia de um resgate. Jesus ele deixou o Espírito Santo dele como uma garantia de que ele voltaria para nos buscar. É isso que essa parábola das 10 virgens está mostrando. Quando Jesus voltar para buscar o seu povo, ele vai ver onde que está a minha garantia que eu deixei com você. O meu Espírito Santo, da verdade, aquele que vai guiar você. Então, queridos, quem nos guia é o Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos buscá-lo, por isso que nós precisamos buscar esse óleo, essa presença, essa doçura do Espírito Santo por meio das suas escrituras, por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio da comunhão. Porque o Espírito Santo é que vai fazer a diferença. Quando Jesus vier, ele vai olhar: você tem o meu Espírito, vamos junto comigo, vamos embora. E não se engane, querido. Deus não vê como o homem vê. As aparências enganam muito. Mas Deus, ele olha o que está no teu coração, que olha o que está no coração. Sobre todas as coisas, o que tiver de guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as saídas da vida. É do coração que saem suas decisões. E o homem do bom tesouro tira boas coisas, do mau tesouro ele tira coisas ruins. Então, queridos, guarda o teu coração, apura o teu coração. Em Ageu capítulo 1, o Senhor diz o seguinte: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Tudo está relacionado ao coração. Está relacionado a como você está diante de Deus, como você enxerga as coisas. Então, se você hoje acha que você tem uma visão turva da situação,
que isso que eu estou falando está tudo errado. Então, faça a prova do Senhor. Faça a prova do Senhor. Questione, pergunte, busque a presença de Deus. Mas é necessário no tempo de hoje essa separação. Então hoje, o contexto que nós estamos vivendo, nós vamos continuar vendo um grupo de pessoas que está praticando a injustiça, está se lameando nesse mundo. Em contrapartida, um outro grupo que está longe, que está fazendo o contrário, que está praticando a justiça e que está procurando se santificar. E vai chegar uma hora que o grupo dessas pessoas que estão praticando a injustiça vai ficar um pouco mais chateado com esse grupo que está se separando. Então fique firme. Busque a presença de Deus, porque no versículo 12 e 13, e eu vou finalizar com essa palavra, diz: Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. E é interessante. A salvação é por obras? Não. Mas a recompensa é de acordo com o que você está fazendo. As suas obras. Quais têm sido as suas obras? Não caia na falácia de Satanás. Estou salvo, posso viver a vida do jeito que eu quiser agora. Viva a vida do jeito que a palavra de Deus quer que você viva. Que ela seja seu esteio. Tudo bem, querido? Leve em consideração essas palavras. Nós precisamos despertar como cristãos e seguir aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Nós temos que ter cuidado, porque o nosso coração é enganoso. E eu repito o versículo que diz: há caminhos que a um homem parece ser bons, mas os seus finais são caminhos de morte. E se tem coisas que hoje você, antes, que você naquela época que você estava cheio do Espírito Santo, da presença, novo convertido, e você se incomodava com determinadas coisas, e hoje você não se incomoda mais, cuidado. Talvez a tua mente já tenha sido cauterizada pelo pecado. Busque o arrependimento. Tudo bem? Que Deus te abençoe poderosamente nesse tempo. Não é nada pessoal. Eu só estou cumprindo aquilo que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Então, procure apurar o que eu estou falando aqui. Coloca diante de Deus. Pergunta para Ele se essas palavras são verdadeiras e fiéis ou se é mais uma falácia. Tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar até aqui. E se essa palavra foi relevante para você, olha, deixa aí teus negócios aí, esse negócio de colocar aí embaixo, escrever alguma coisa. Mas mais importante, compartilha essa palavra, essa mensagem para aquela pessoa que você sentiu no coração. Às vezes vem um nome na tua mente enquanto você estava me ouvindo. Não é porque a palavra é só para ela, é porque a palavra atingiu o teu coração, mas o Espírito Santo pode estar lembrando de uma pessoa e para que você possa divulgar essa palavra para ela. Tá bom? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te ajude a você alcançar o lugar que Ele quer que você esteja. Tá bom? Um abraço para você. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.